O doutor Maurício Marchese. Tudo bem, doutor Maurício? Vai, tudo bem. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Para estar aqui falando de infecção urinária, você que está em casa já pode participar. Nosso WhatsApp é o 3027-9623. E nós vamos entender um pouquinho desta patologia, que é recorrente, obviamente, em homens e mulheres, mas nas mulheres é mais decorrente, doutor? Isso. Então é um prazer estar aqui, André. Assim, é um tema muito importante, né? Legal. Infecção do trato urinário ou cistite é a infecção causada no urotério, na mucosa da bexiga, né? Que é uma infecção do trato urinário baixa ou cistite. E quando ela sobe para o rim, ela ascende para o rim, pode ser chamada como pielonefrite, tá? Quando geralmente é um caso mais grave. Como que funciona? É muito mais comum nas mulheres, muito mais prevalente nas mulheres por questão de anatomia, né? Então a mulher tem uma anatomia muito favorável a isso, né? Existe a vagina muito próxima ao ânus, onde tem as bactérias que habitam ali na região do intestino, né? Essas bactérias geralmente são enterobactérias, principalmente a Escherichia coli, que é a mais comum. É uma bactéria que ela pode subir por via ascendente, né? Ela coloniza a região do períneo e pode entrar na bexiga e entrar no canal de xixi. Então é assim que acontece a infecção de urina. Nós temos uma imagem, então? Acho que para sintetizar muito bem isso que você está explicando para a gente, desse aparelho urinário, né? O sistema urinário. Olha ali como que ele é, que é bem isso que você está falando. Exato. Aí o que é essa pielonefrite que você explicou e logo mais a cistite e a uperite, assim que fala? Uretrite, que são os tipos de infecção. Então, como eu comentei, mais de 90%, 80% a 90% são as enterobactérias chamadas Escherichia coli, que são bactérias que habitam a região do intestino. Então, elas, por via ascendente, elas podem entrar na região da uretra, entrar na bexiga e podem ascender até o rim. Então, seria cistite, quando ela comete a região da bexiga, ou pielonefrite, quando ela chega no rim, que é um quadro mais grave, né? Que a gente vê no meio. Isso. E tem também uma coisa que acomete muitas mulheres, que é a infecção do trato urinário de repetição, ou ITU recorrente. Isso é um martírio para as mulheres, tá? Geralmente é classificado que são 2 episódios em 6 meses, ou mais de 3 episódios por ano, né? Que é a classificação de ITU recorrente, né? E quais seriam, por exemplo, isso impacta muito a qualidade de vida dessas mulheres, né? Então, quais seriam os tratamentos nesse caso? O que a gente poderia fazer? Primeiro, o diagnóstico, como que faz? Anamnese, né? Você conversar com o paciente. O exame físico, muitas vezes é recomendado fazer exame ginecológico, o ginecologista avaliar, ver se tem alguma patologia na uretra, ver como que está o status hormonal, pós-menopausa tem mais incidência, ou quando a paciente começa a vida sexual ativa também é um pico de incidência maior, né? A gente sabe que a prevalência é muito comum, em 60% a 70% das mulheres, pelo menos uma vez na vida, terá um episódio de infecção de urina. E a partir do momento que ela já tem um episódio, ela pode ter outros com mais facilidade. E tem um fator genético importante hereditário. Mulheres que têm avó, mãe, podem ter mais também facilidade genética para também ter mais infecções do que outras mulheres. Então, veja cuidado com isso e cuidar sempre. Muito cuidado. Porque uma infecção urinária de repetição pode ser problema, não com é certeza, nada saudável com se certeza. Conviver com isso. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre tratamento. Então, existem 3 tratamentos. Primeiro, tratamento comportamental, que dá para ser feito com todas as mulheres. Não tem custo e não tem nenhum risco. O que seria? Lembra que eu falei que é por via ascendente? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, cuidar da higiene íntima. Usa um sabonete de pH neutro de glicerina. Evita usar o Dermacide ou Protex. Né? Sabonete de pH neutro de glicerina. Lave bem, higienize bem a região íntima, né? Sempre de antero-posterior, da vagina para o ânus, nunca ao contrário, correto? Tome bastante líquido, de forma que você vai produzir bastante xixi, bastante urina, e de forma que vai jogar para fora as bactérias que possam estar entrando pelo canal, correto? O que mais? Uma grande ingesta de líquido, cuidados, manter sempre um bom hábito intestinal. Né? Então, não evitar constipação, né? Comer frutas, verduras, cereais, isso é fundamental. Após a relação sexual, estimular a micção, ir para o banheiro, fazer xixi, urinar, fazer a higiene íntima, que eu comentei com sabonete de pH neutro, evitar usar roupas apertadas, né? Então usar mais roupas íntimas de algodão, de preferência, nada de lacre, nada de roupa apertada, deixar a coisa mais ventilado a região íntima. Isso tudo ajuda demais a prevenir. Gente, ó, palavrinha premiada aqui na tela, hein? Presta atenção aqui, ó. Responde para você concorrer a prêmios agora. Enquanto isso, doutor, acho que outro fator importante, o senhor vai explicar muito bem, é a cor do xixi. Perfeito. Quando nós vamos ao banheiro, né? Nós já falamos assim que a perfeita é aquela da cor de uma água cristalina. Isso. Que é por conta da ingestão de água que nós temos. Mas tem que ficar atento porque essa cor ela pode variar e ali sim ou não pode dar indício de uma infecção.
não é verdade? A gente tem a cor de urina na tela, a imagem, olha ali. Então a gente consegue ver, quanto assim, mais claro a urina, teoricamente ele está mais hidratado, a mulher está com hidratado, tá bem clarinho. Agora, a partir do momento que ela pode ficando mais turva, ela pode ser um sinal de desidratação. Então por isso que é importante a mulher estar sempre hidratando bastante. E a questão do sangue na urina, né? O sangue na urina pode ser várias patologias, seja presença de pedra, nos rins ou na bexiga, seja alguma neoplasia, algum câncer de bexiga, né? Seja, ou própria infecção de urina pode ficar vermelho? Pode ficar vermelho. Aquelas cores mais, o laranja e o marrom que a gente vê Isso, bem já uma cor mais turva, ali poderia ser até um pus na urina, uma piúria. A cor da urina pode identificar uma infecção? Pode identificar. E nos casos de infecção do trato urinário de repetição, é aconselhável que se faça, é mandatório fazer uma cultura de urina, tá? Se for uma infecção esporádica, André, por exemplo, uma vez por ano, a cada 2 anos, isso é muito comum nas mulheres, que nem eu comentei. Não há necessidade de fazer cultura de urina sempre. Você pode tratar empiricamente com os antibióticos mais usados hoje, que é o Monuril ou a nitrofurantoína, que é a primeira escolha, tá? Agora, quando a paciente tem a infecção do trato urinário de repetição ou cistite recorrente, que eu comentei, é mandatório que se faça a cultura de urina, para identificar realmente o que está acontecendo. Uma carga emocional, um estresse grande pode acarretar uma infecção? Pode, mas não está muito bem estabelecido, André, não está muito bem estabelecido. A gente tem uma terapia que eu comentei, que a gente falou sobre a terapia comportamental, e tem agora a terapia não antibiótica. Então é interessante falar para quem está ouvindo a gente, existem algumas armas que a gente pode usar, não somente o antibiótico, né, que é não antibiótico. Seria o quê? Existe o Urovaxon, que é um lisado, foi pego 18 cepas de bactéria Escherichia coli, foi formado como se fosse uma vacina em forma de comprimido que você dá para a paciente uma vez por dia por 90 dias. Isso aumenta a imunidade dessa paciente. Então ela aumenta a imunoglobulina tipo A na mucosa da bexiga e faz com que diminua em 35% a recorrência de infecção. Então é bem interessante a questão do Urovaxon, que chama, tá? E tem também dois tipos de açúcares que são interessantes, que é a demanose e o cranberry. Tá? O que eles fazem? Eles vão se aderir, vão se ligar às bactérias através das fibras das bactérias. O que são essas fibras? São flagelos que se ligam à mucosa da bexiga para causar a infecção. Esses açúcares, uma vez ingeridos via oral, eles caem no todo o trato urinário e eles se ligam à bactéria, fazendo com que essa bactéria não se ligue à mucosa da bexiga, não cause infecção e seja eliminada da urina. Você está falando isso que é algo natural. Exatamente. Não é remédio. Exatamente. Então isso pode ser muito... Não existe o consenso. Alguns estudos mostram que tem muito benefício, outros mostram que não tem tanto benefício. Mas assim, é uma arma que nós temos que pode ser usada nesses casos de infecção de urina de repetição. Muito bem. Vamos às participações que já estão chegando para a gente. Infecção urinária é o nosso tema de hoje com o urologista. Vamos lá. A Renata, de Presidente Castelo Branco, está aqui com a gente. Sinto muita vontade de urinar e mesmo quando urino, ainda continuo com vontade. Mas eu não consigo, porque a bexiga está vazia. Isso pode ser uma infecção urinária? É um sintoma, doutor? Isso. Renata, então assim, qual que é o diagnóstico clínico de infecção de urina? Geralmente são dois sintomas, que é a disúria, dor para fazer xixi, dor para urinar, e a polaciúria, que é urinar várias vezes pouquinho, tá? No caso, parece que ela tem uma questão de urgência miccional. Tá? Isso poderia ser classificado como bexiga hiperativa, tá? Tem que ser investigado melhor, eventualmente fazer um exame de imagem, no caso dela, um ultrassom, fazer um estudo urodinâmico, né? Fazer a cultura de urina, não sei se ela tem caso de recorrência de infecção, né? Mas procura, às vezes, se estiver muito incomodando, realmente com muitas infecções, é bom procurar um urologista para sanar essas dúvidas melhor. Já é um sintominha, sim, né? Está com vontade de ir e não ter xixi, é porque tem alguma coisa errada. Vamos a Claudete, também tem pergunta para o Dr. Maurício. Vamos lá. Fala para o médico repetir sobre o sabonete ideal, por favor. Chamou atenção, né, Clau? É verdade, eu também me impressionei, porque a gente fala tanto de sabonete íntimo, alguns ginecologistas até, por conta de infecções ginecológicas, indicam a utilização desses tipos de sabonete. O doutor falou, nada de usar esses, é o pH neutro. O sabonete, aquele de bebê, de glicerina, de pH neutro, ele é mais interessante, porque ele não muda o desequilíbrio da flora vaginal da mulher, que é um pH ácido. Então, isso é importante que exista esse equilíbrio para que as bactérias invasoras não consigam entrar. Porque esses que o senhor disse, a marca comercial, inclusive, eles são muito fortes, eles esterilizam totalmente a flora bacteriana feminina. Isso então, não é bom. Isso não é bom, porque existem bactérias boas, que são bactérias do bem,
que inibem as invasoras, esses patógenos mais agressivos, entendeu? Então é importante que tenha esse cuidado, né? Higiene íntima com sabonete de pegar neutro, deixar limpo e seco, usar uma calcinha limpa de algodão, sem perfume, sem lacre, deixar ventilado, isso é fundamental. Olha, então, sabonete, glicerina, pH neutro é o ideal para o combate aí às infecções urinárias na mulher. Sensacional. Aprendemos uma coisa nova aqui. Vamos lá com a Dani, do Jardim Sumaré, né, Daniela? Fiz tomografia esses dias e apareceram vários microcálculos nos 2 rins. Isso pode aumentar a chance de uma infecção urinária, doutor? Daniele, não tem relação a litíase, tá, com infecção de urina, tá bom? Microcálculos é comum na população, cerca de 13 a 15% da população tem cálculos, tá? Geralmente são cálculos pequenos que estão dentro do rim e não estão causando nenhum prejuízo, tá? Agora, se for um cálculo obstrutivo, grande, que está no canal, no ureter, quando ele desce, isso pode deixar o rim dilatado, inchado, pode eventualmente causar uma infecção, né? Então, esse caso especificamente dela não tem muita relação. São cálculos pequenos, isolados, sem nenhum problema. Não pode, então, né? Respondida. E a Patrícia, de Sarandi, também tem pergunta, Pati? Olha aí, doutora, a ansiedade, o estresse causam infecção urinária? Patrícia, a gente entra nessa questão da imunidade, que fica baixa. Comentei um pouco, né, sobre a questão da imunidade. É importante, né, a gente estar sempre fazendo uma atividade física, uma alimentação saudável, né, de forma que a gente mantenha um equilíbrio do corpo para ter as nossas imunidades naturais sempre a postos, né? Inclusive por questão do coronavírus. Então, você tem que fazer uma atividade física ao ar livre, tem que fazer, né, com distanciamento, com uso de máscara, mas é importante para o ser humano ter essa qualidade de vida. E a ansiedade, o estresse, acho que está ligado a tantas questões, acho que inclusive a essa, né? Que baixou a imunidade, está propensa a qualquer situação, inclusive a infecção urinária. Com certeza. Né? Acho que o caminho é esse, cuidar sempre aí. Tem um caso que acho que deve ter muita gestante assistindo sobre a questão da bacteriúria assintomática. O que é isso? Quando a bactéria está presente na urina, vivendo em harmonia, mas não está causando infecção, assintomática. Nesses casos, para gestante, sempre tem que tratar. Uau. Porque tem 40% de chance de dar pielonefrite nessa gestante, diferente da não gestante. Na não gestante, se você tiver uma bactéria isolada na tua bexiga, fez uma cultura de urina, mas não está com sintoma, você não precisa tratar. Tá? Isso é uma coisa importante. A gente consegue evitar muita resistência bacteriana. Né? A gente tem um alto índice de resistência bacteriana atualmente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque não se trata a bacteriúria assintomática em não gestantes, exceto nas gestantes. Tá? E a prevalência de infecção do trato urinário na mulher gestante e não gestante é a mesma. Tá? É a mesma. Só que uma vez a bacteriúria assintomática na gestante, sempre tem que tratar. Você acredita que no meu exame anual ginecológico do ano passado que eu fui fazer, deu que eu estava com 3 pontinhos de infecção de urina? Perfeito. Eu não sentia nada? Perfeito. Ela falou, como que você não sente nada? Eu falei, não sinto nada. Não precisa tratar, tá? Você estava assintomática, não tem necessidade. Você acredita? Isso. Acredita, né? Tá falando? Acontece. Acontece. Agora, por isso que eu tô ouvindo, eu lembrei. André, existe um nomograma italiano de Litturi, que você consegue analisar o risco de recorrência de infecção do trato urinário nessas pacientes que tem uma atrás da outra. Então, quais são os 6 principais fatores? Primeiro, tratamento de bacteriúria assintomática desnecessário, ou seja, se você está tratando bacteriúria assintomática, você tem mais chance de ter recorrência. Olha só, paradoxalmente você causa... Por isso que quase não tem, porque combate ali. Isso. Outra coisa, status do funcionamento do intestino, constipação, são os 2 mais importantes. Então, não tratar bacteriúria assintomática e combater a constipação. O intestino tem que funcionar bem. Fantástico. Isso diminui essas dívidas. Outra coisa, outros 4. Número de parceiros. Quanto mais parceiros, maior risco de infecção do trato urinário recorrente. Bactérias gram-positivas, mais comum do que a gram-negativa. Desculpa, a gram-negativa é mais comum que a positiva, tá? Outra coisa, o status hormonal. Então, pós-menopausa tem mais chance. Por isso que é importante na pós-menopausa avaliar como está o trofismo vaginal, né? Se tem realmente a vagina tem esse trofismo, ela está bem nutrida. Nesse caso, pode ser feito o uso de estrógeno tópico. É uma substância que aplica na região vaginal para deixá-la mais nutrida e com isso combater as infecções. Muito isso, são várias questões importantes. Vamos a Mila, do Jardim Alvorada, né, Mila? Ouvi falar que chá de salsinha é bom. É mito ou verdade, doutor? Mila, olha, eu nunca li nenhum artigo sobre isso, realmente eu não sei, eu acredito que seja mito, tá? Mas eu posso investigar. E essa é uma pergunta, doutor, que vem sempre.
quando a gente fala disso, Isso. vem que o chá de salsinha é bom. Mas é importante só colocar, não tem nada Perfeito. científico que fala que é. Isso, Porque às vezes a pessoa escuta a avó falar, hematologia, sei lá. É que nem, por exemplo, para pedra no rim, falam que o chá de quebra-pedra. O que aconteceu? Fizeram um estudo científico com o chá de quebra-pedra, chama Philanthus ninuri, esse chá. Então, foi mostrado que você tomando muito chá de quebra-pedra ou você tomando só água, o efeito é o mesmo. Que é como se fosse um líquido que você vai eliminar isso daí. Não que tenha um benefício que ele seja milagroso, que ele dissolva a pedra, por exemplo. Talvez seja no caso da salsinha. Você vai tomar muito chá, mas cuidados com essas substâncias vegetais podem também causar hepatite, então toma cuidado com essas questões. Mas eventualmente você vai aumentar a ingesta hídrica e você vai fazer com que elimine mais urina e eventualmente vai melhorar a tua infecção. Quer dizer, não é a salsinha que vai fazer a cura, mas a quantidade de água que você vai tomar por causa do chá. Perfeito, exatamente. Importante isso. Então não tem nenhum estudo científico que prova que o chá de salsinha é bom. Isso. Mas a ingestão de água a gente sabe que sim. Maravilha. Doutor Maurício, muito obrigada. Obrigado a você. E eu queria agradecer a todos que estão aqui com a gente, que foram as inúmeras perguntas, doutor, que chegaram até a gente sobre este assunto. A gente vai voltar a falar mais sempre sobre isso e agradecer a presença do doutor aqui mais uma vez. Fazia tempo que não vinha. Fazia. É um prazer sempre estar aqui. Então vai estar sempre com a gente, Obrigado. nos ajudando. E o doutor é um dos parceiros que atende lá na Rede Cross também. Perfeito, quem quiser sim. saber mais, pode estar indo lá. Sem dúvida, estamos lá também. Obrigada, doutor. Obrigado a você. Minha gratidão. Legal, né, gente? Pois é, doutor Maurício Marques, urologista médico, que atende também lá na Rede Cross Hospital Dia, hein?